Segue em Brasília, noticiário bastante movimentado por lá nesse fim de ano, porque seguem as polêmicas envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master. Márcio Rocha está com a gente, tem mais informações. Fala, Márcio, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, né, a gente deve ter na semana que vem uma audiência de acariação envolvendo aí dois personagens desse caso, né, que envolve o Banco Master e também o Banco aqui de Brasília, o BRB. O Dias Toffoli determinou, né, que façam essa acariação o dono do Banco Master, o empresário Daniel Vorcaro, e também o ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. Segundo a decisão do ministro, esse encontro deve ser realizado na próxima terça-feira, dia 30 de dezembro, e deve ser feito também por videoconferência. Ele é o relator do processo que trata, né, das fraudes envolvendo essas duas instituições e quer ouvir, além dos envolvidos, desses dois envolvidos nesse caso, quer ouvir também o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. Aí a gente tem também uma outra manifestação de outro ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Alexandre de Moraes. Ele divulgou mais um comunicado para esclarecer a participação dele nesse caso, porque, segundo ele, né, não discutiu a compra do Banco Master pelo BRB nessas duas reuniões que ele fez com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, né? O Supremo Tribunal Federal divulgou uma nota oficial sobre esse assunto, falando que os dois discutiram, na verdade, os efeitos da aplicação da lei Magnitsky, né, que foi determinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, justamente contra Alexandre de Moraes. Segundo o Supremo, né, o primeiro encontro foi realizado no dia 14 de agosto, após a primeira sanção que foi anunciada no dia 30 de julho, e a segunda no dia 30 de setembro, após que a esposa de Moraes, a Viviane Bartz, ter sido sancionada também pelo governo dos Estados Unidos, e esse encontro foi realizado no dia 22 de setembro. Além disso, o ministro também defendeu que o escritório de advocacia da esposa não atuou perante o Banco Central nessa operação envolvendo as duas instituições, né, a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. O Banco Central também se manifestou em uma nota curta, afirmando apenas que essas reuniões foram mesmo realizadas, mas que foram realmente discutidos apenas os aspectos da aplicação da lei Magnitsky. A gente lembra que uma reportagem do jornal O Globo publicou recentemente que Moraes teria procurado Galípolo pelo menos 4 vezes para fazer uma pressão em favor do Banco Master. E o escritório da mulher do ministro tem um contrato de prestação de serviços com a instituição que determina o pagamento aí de cerca de R$3.600.000 por mês durante a vigência desse contrato, que seria de 3 anos. No total seriam pagos, né, cerca de R$130 milhões, 129 e alguns quebrados, mas o ministro negou nesses dois comunicados. E agora a gente fica na expectativa pela realização dessa videoconferência para fazer essa acariação entre esses dois personagens.